E aí, turma, na aula de hoje nós vamos aprender um pouco aí a introdução a tabelas e gráficos, tá bom? Então, basicamente, as tabelas e os gráficos são usados aí para descrever algumas informações contidas, né, principalmente em pesquisas e em relatórios. Então, a gente pode ter as variáveis aí, que são os elementos que nós estamos descrevendo numa tabela, em frequências absolutas ou frequências relativas. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, a frequência absoluta ela representa a quantidade real que determinada variável, que determinado produto apresenta. Então, nessa tabelinha de frequência aí, a gente tem livros, jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos e total de aparelhos. A frequência absoluta mostra quantos livros eu tenho, que no caso são 108, quantos jogos de tabuleiro eu tenho, que são 60, quantos jogos eletrônicos que eu tenho, que são 72. Já a frequência relativa, como o próprio nome já diz, ela é relativa a alguma outra coisa. Ela é relativa ao total de aparelhos. Então, a frequência relativa, de maneira geral, vem apresentada na forma de porcentagem. Então, livros, nós temos aí 108 livros num total de 240 aparelhos, né? No total de 240 variáveis. Isso dá uma fração, quando é simplificada, de 9/20, que é a mesma coisa que 0,45 ou 45%. Então nós podemos representar a frequência relativa tanto como uma fração irredutível quanto uma porcentagem. Da mesma forma ali os jogos de tabuleiro, os jogos eletrônicos e assim por diante. Já os gráficos podem ser representados aí de algumas formas diferentes, né? Nós temos formas diferentes de representar figuras, apresentar tabelas ao longo do tempo. Então aqui agora nós entramos nos tipos de gráficos, né? Os gráficos, então, de maneira geral, nós usamos aí para representar as informações contidas nas tabelas. Então aqui, como primeiro exemplo, nós temos os gráficos de coluna, que é o primeiro exemplo, o exemplo da esquerda, e os gráficos de barra, que é o exemplo da direita. Bom, a diferença principal entre um e outro é a posição, né, das barras coloridas, em que o de colunas, as barras estão em posição vertical e o de barras, elas estão na posição horizontal. De maneira geral, então, nós representamos aí tabelas que informam quantidade de variáveis com esses tipos de gráfico. Agora, outros tipos de gráfico que nós temos são os gráficos de setores e linhas. Nesse caso, o gráfico de setores tem esse formato circular e, de maneira geral, nós podemos enxergar no gráfico de setores a relação entre as quantidades de produtos de cada uma das variáveis. Nesse sentido, então, fica mais fácil você entender quanto maior, por exemplo, é a quantidade de livros, que é a parte pintada em azul, em relação à parte amarela e à parte vermelha, que são os jogos de tabuleiro e os jogos eletrônicos. Então, no gráfico de setores fica mais fácil para a gente enxergar aí a relação entre as quantidades de variáveis. Já o gráfico de linhas que nós temos na direita, nós usamos até outro tipo de exemplo, né? Nós não usamos ali o exemplo de quantidade de livros, jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos, porque ele é mais usado para outro fim. Ou seja, o gráfico de linhas é mais usado para mostrar a variação de determinada informação ao longo do tempo. Nós podemos aí ver então o exemplo do gráfico de linhas para intenções de votos para a eleição de síndico, por exemplo. Então, nós temos aí que na parte de baixo, no eixo horizontal ali, nós estamos representando os meses de janeiro, fevereiro e março. E as intenções de voto vão variando conforme os meses. E a linha ali, o gráfico de linhas, representa para a gente essa variação das intenções de voto durante os meses. Então, o gráfico de linhas é mais usado para mostrar a variação de determinada informação ao longo de um espaço de tempo determinado. Bom, e por fim nós temos os pictogramas, né, que são os gráficos em que nós usamos desenhos para representar as informações que nós queremos transmitir. Vocês podem perceber que os desenhos estão sempre na mesma proporção, no mesmo formato, na mesma altura, e eles são usados para representar aí uma quantidade determinada que nós queremos passar ao público. Então, temos uma legenda ali que um bonequinho equivale a 10 alunos. Então, para cada ali informação, para cada variável, nós temos a quantidade de bonecos determinando ali o equivalente aos alunos de cada uma delas.
Então nós temos até aqui na variável livro e na variável jogos eletrônicos, nós temos ali frações de bonecos, né, que representam para a gente que não chega a fechar a quantidade de 10 alunos naquele bonequinho. Então os pictogramas são os gráficos que nós usamos figuras, alguns desenhos diferentes aí para representar a informação que nós temos. Então, de maneira geral, existe uma relação entre tabelas e gráficos, de modo que as informações contidas no gráfico são retiradas de uma tabela, e a tabela aí, né, serve como estrutura para que nós possamos construir um gráfico ou vice-versa. Então, eu espero que tenham entendido essa relação entre tabelas e gráficos aí. Um abraço e até a próxima aula.